Procuração em causa própria é um novo instrumento que promete ser um milagre nos planejamentos sucessórios. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não caia nessa, não existe um instrumento milagroso apto a resolver todo e qualquer planejamento sucessório, com um custo muito baixo, muito tranquilo e muito fácil, sem necessidade de inventário. A procuração em causa própria é um instrumento válido. Nele, o mandante ou outorgante, ele confere poderes ao outorgado ou mandatário para que este possa realizar algum ato em nome próprio. Vamos a um exemplo prático. Se você, por exemplo, vai fazer uma promessa de compra e venda, Tem um imóvel que você quer comprar, só que esse imóvel tem algum entrave que impeça a escritura definitiva de compra e venda. E aí você vai fazer primeiro a promessa de compra e venda para que depois que aquele entrave for ultrapassado, possa ser feita assim a escritura definitiva e o registro. O comprador, para ele não ficar na dependência do vendedor lá na frente, ter que assinar também a escritura definitiva, ter que ali fazer ou assinar ou fazer alguma coisa em relação ao registro, o que ele faz? Ele coloca nessa promessa de compra e venda essa procuração em nome próprio, a partir da qual o vendedor outorga, dá a ele poderes para que lá na frente ele possa resolver. E essa procuração ela é válida mesmo após a morte do outorgante, o que é muito interessante. E sim, a procuração em causa própria ela é válida mesmo após a morte do outorgante ou do mandante. Eu vi muitas pessoas criticando a utilização da procuração em causa própria no planejamento sucessório, porque a morte do mandante poderia causar problemas e tudo mais. Só que não é esse o ponto, porque ela tem validade após a morte do outorgante. O problema aqui é outro. A questão aqui é que as pessoas estão querendo utilizar a procuração em nome próprio para fazer algo que lá na frente pode causar um risco extremamente elevado, que é o seguinte: pai, a mãe ou o patrimonialista, aquele que detém o patrimônio, ele deixaria uma procuração em nome próprio para seu filho, por exemplo, e após o seu falecimento, esse filho iria lá e faria uma espécie de compra e venda de parte do patrimônio, de um imóvel ou de cotas, enfim, do bem daquele patrimonialista em nome próprio, e por isso ele pagaria tão somente o ITBI e não o ITCMD. Por que isso seria, em tese, interessante? Porque o ITBI ele tem um valor menor do que o ITCMD. Então, haveria aí uma espécie de vantagem. Porém, essa aparente vantagem, ela vem com riscos tão elevados que elas podem gerar a perda significativa do patrimônio. E eu vou listar esses riscos aqui para vocês agora. Primeiro risco é o risco de simulação. Será que esse filho, esse herdeiro, ele tem lastro financeiro para comprar esse imóvel do pai, da mãe, ou de quem quer que tenha deixado a herança para ele? Ou será que isso seria uma mera simulação? E sendo simulação, se ela for identificada, além do ITBI que você já pagou, você vai pagar também o ITCMD, porque ele vai ser considerado uma doação disfarçada. E esse ITCMD, ele virá com juros, com multa e com correção monetária. Um segundo risco, na declaração de imposto de renda, a Receita pode identificar que entrou esse patrimônio aí por uma compra realizada com essa bendita procuração em causa própria. E ela vai falar assim: ué, onde é que veio essa renda? Onde que estava essa renda suficiente para adquirir esse patrimônio que não está aqui declarada? Então, ela pode considerar aí que houve uma omissão de renda, uma omissão de patrimônio, e pode cobrar até 27,5% de imposto de renda, fora as multas pesadíssimas por essa ocultação. Em relação a tudo isso, você precisa entender uma coisa: a procuração em causa própria não é título translativo de propriedade, ou seja, ela por si só não é capaz de lhe transferir nenhum tipo de propriedade. Isso vai ser feito através de um ato negocial posterior. E, portanto, essa questão de simulação, de ocultação de renda, de uma possível descoberta de doação disfarçada e cobrança de TCMD é um risco real. Um bom planejamento sucessório, ele vai equilibrar muito bem riscos e benefícios. Se o planejamento ele tem um risco que comprometa boa parte do seu patrimônio, ele não serve para você.
Ele não serve para proteger algo pelo qual você lutou tanto para construir. E quando a gente faz um bom planejamento sucessório, a gente não quer pontas soltas, possibilidades de confusão exacerbada que eleve o risco do seu patrimônio. Pensa bem, o ITBI em alguns lugares é 2, 3%. Aí, de repente, por causa de 4, 5, 3%, a depender do valor do ITCMD, você coloca em risco 20, 30, 40%, às vezes 50% do seu patrimônio. Porque quando se faz uma transação onerosa, como uma simulação de compra e venda, você ainda corre o risco de comunicação com o cônjuge. Então, assim, os riscos, eles não valem a pena nesse caso. E aí, uma transação dessa, realizada por meio dessa procuração em causa própria, ela pode ser questionada judicialmente, pode dizer que está ferindo a legítima, pode dizer que é uma antecipação de herança. Então, ao invés de você trazer paz para o seu coração, para a sua família, para a sua empresa, você vai trazer preocupação. Além de todos esses problemas listados, a gente ainda tem uma grande questão. Planejamento sucessório, ele é feito para quando a situação dá errado. Você não pode esquecer disso. Se a situação for ótima, se tudo der certo, se as coisas forem maravilhosas, legal, ótimo, muito bom para todo mundo. Só que se der errado, é um bom planejamento que segura de fato o teu patrimônio. Portanto, não acredite em instrumentos simples, maravilhosos, tranquilos de fazer, de baixo custo, que vão resolver todos os seus problemas patrimoniais e sucessórios. Isso não existe. A gente está cada vez precisando se qualificar mais para fazer um bom planejamento. E um bom planejamento, ele equaliza bem riscos e benefícios. Não coloque seu patrimônio em risco na mão de qualquer pessoa. Procure profissionais gabaritados, estudados, honestos, que estão aqui para oferecer uma solução que não vai ser a mais barata, mas vai ser a mais eficiente para você e para sua família. Se você ficou com qualquer dúvida em relação a esse tema da procuração em causa própria, da utilização dela ou não em planejamento sucessório, entra aqui em contato comigo, mande sua pergunta. Eu estou disponível para ajudar você a entender melhor sobre esse tema.